Tudo bem, pessoal? Continuando aí na aula de hoje, nós vamos ver como é que a gente faz um projeto de um circuito prático, tá? Hoje é a aula, talvez, assim, onde que tudo vai fazer sentido. Então, é importante que vocês fiquem bastante atentos aí, porque tem alguns detalhes, né? Se vocês quiserem, me interrompam na hora para a gente poder explicar. Mas agora nós vamos entender como é que uma ideia de um circuito, né, uma necessidade, ela se transforma numa tabela verdade, que depois se transforma num circuito e que depois ele faz o que a gente imaginou que era para fazer. Então, só para ilustrar para vocês aí, a ideia é a gente fazer um controle que tem a seguinte característica, tá? Eu vou explicar aqui, mas isso vai estar escrito nos slides depois também. Isso aqui é como se a gente tivesse um tanque. Esse tanque ele vai estar recebendo um líquido aqui. Então, isso aqui é um processo industrial que vai estar entrando com um líquido nesse tanque e ele vai enchendo, né? E aí eu preciso garantir duas coisas aqui. Que eu não tenho, o meu líquido não ultrapasse o nível máximo e que a temperatura desse líquido que esteja aqui dentro, ela fique dentro de uma faixa mínima e de uma faixa máxima. E aí, uma vez que esse líquido atinja essa temperatura, né, então vamos imaginar que ele esteja aqui, né, e a temperatura, e ele atingiu essa temperatura que eu queria. Aí o que eu vou fazer? Eu tenho uma válvula de saída, somente quando o líquido atingir essa temperatura eu vou deixar ele sair. Então, à medida que ele for saindo na temperatura desejada, obviamente isso aqui vai abaixando, né? Então, e eu também não posso deixar que esse líquido fique abaixo de um nível mínimo, tá? Que seria o menor nível aqui do meu produto. Então, eu tenho algumas restrições. O que eu quero fazer é implementar uma lógica de controle para poder fazer essas ações aí. Então, para isso, o que eu preciso ter? Como é um ambiente externo, eu preciso converter essa questão de estar com nível baixo, nível, né, um nível muito baixo, nível muito alto do líquido, para um sinal elétrico. Então, aqui, por facilidade, a gente vai usar sensores que já entregam níveis lógicos na saída. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter dois sensores de nível, um sensor aqui ele vai ficar monitorando o nível mínimo do meu líquido, e um sensor ligado aqui em cima, que ele vai estar monitorando o nível máximo desse líquido. Já já vou falar para vocês como é que esses sensores funcionam, tá? E para eu também garantir que a temperatura fique dentro de uma faixa desejada, eu vou colocar dois sensores. Um sensor que vai detectar se a minha temperatura ultrapassou o valor que eu queria, e um outro sensor ultrapassou no sentido do máximo, né? Da temperatura máxima que eu queria, e um outro sensor que vai dizer que ele ficou abaixo da temperatura da faixa de temperatura que eu queria. Então, são dois sensores de temperatura, dois sensores de nível. E como é que a gente vai elevar a temperatura desse líquido? Né? Ele vai chegar a uma temperatura ambiente e a gente vai elevar ele para poder chegar nessa faixa que a gente gostaria. Nós vamos colocar aqui um aquecedor, né? Um elemento que vai gerar calor, trocar calor com esse líquido e fazer com que a temperatura dele aumente. Tá? Então, a ideia é essa, né? A ideia é que o meu processo industrial, ele precisa que esse líquido saia por aqui numa certa temperatura. E é isso que eu vou ter que fazer no final das contas. Agora, para que o sistema funcione adequadamente, eu não posso deixar que ele fique muito, que ele encha, né, totalmente isso aqui. Então, eu tenho que manejar a válvula de entrada e tenho que manejar a válvula de saída de maneira a controlar para que esse líquido fique entre dois níveis aqui, no nível máximo e no nível mínimo. Se algo, ou se alguma leitura desses sensores der errado ou não fizer sentido, porque ele queimou ou alguma coisa do tipo, eu tenho que soar um alarme para avisar o operador que tem uma falha em algum sensor, tá?
E que aí, na hora que tem essa falha, ele tem que parar o processo para poder garantir que a segurança dele, né? Então, uma vez que qualquer sensor esteja com defeito, eu vou fechar a válvula de entrada, vou fechar a válvula de saída, tá? Então, eu não deixo, não coloco mais líquido nem tiro, e vou desligar o meu elemento de aquecimento aqui, até que eu faça a manutenção e aí depois eu ligo tudo de novo, tá? Então, esse vai ser o processo que a gente vai tentar modelar e ver qual que é a lógica que a gente poderia implementar para poder controlar isso tudo aí, com base naquilo que a gente já estudou.